Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, a cada um de vocês que nos acompanha pelo nosso canal. Que Deus abençoe poderosamente a vida de todos que vão nos acompanhar, né? Estamos iniciando, ainda não tem telespectador conosco, mas estamos aqui para mais um dia de bênção, mais um dia abençoado que o Senhor Deus nos concedeu. E hoje nós estamos aqui com o presbítero Francisco, que daqui a pouquinho vai dar seguimento à live, trazendo uma mensagem poderosa de Deus aos nossos corações. E você que vai entrar, eu já te convido para você compartilhar para o máximo de pessoas que você puder. Eu creio que Deus vai fazer uma grande obra através da vida do presbítero Francisco, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno e grandioso Pai, neste momento, meu Deus, nós estamos aqui para te louvar e te agradecer, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito. Pai, nesta hora, nós pedimos perdão pelas nossas falhas e queremos pedir, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando o teu filho, Pai, que vai estar, Senhor amado, trazendo uma palavra de Deus aos nossos corações. Paizinho querido, continua conosco, nos abençoando, nos guardando e fortalecendo, meu Pai, as nossas vidas, Senhor, com bênção sobrenatural. Deus, continua conosco, meu Deus, nessa noite maravilhosa, Pai. Derrama as tuas bênçãos sobre os teus filhos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, é tudo isso, meu Deus querido, que eu te peço nessa hora, Senhor amado, e já te agradeço no nome de Jesus. Paizinho querido, permaneça conosco nessa noite, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Paizinho querido, nos abençoa em nome de Jesus, em nome de Jesus. Maravilha. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, nosso Deus, seja com todos, para a glória do seu nome nessa noite, nesse início de madrugada, né? Daqui a pouco inicia-se aí mais um dia, mas estamos aqui para agradecer o nome do Senhor, na beleza da sua santidade, pela sua bondade e infinita misericórdia, pelo seu amor, por aquilo que Ele tem feito em prol das nossas vidas. Vamos estar fazendo menção da palavra do Senhor Jesus, que é um texto bastante conhecido, que Deus colocar aqui ao meu coração, quando nosso amigo, nosso irmão diácono Cícero José nos fez aqui o convite para a gente estar ministrando a palavra do Senhor. Deus colocar aqui ao nosso coração essa palavra, é uma palavra conhecida, mas todos os dias a palavra do Senhor, ela traz algo novo para o nosso coração, né? Eu aprendi que a palavra do Senhor não se renova. O que se renova são as suas misericórdias, porque aquilo que se renova, para se renovar precisa envelhecer, não é verdade? Mas a palavra do Senhor, ela é nova todos os dias, então ela na verdade traz algo novo, algo de especial para a nossa vida. Quero compartilhar com os irmãos aqui no Evangelho de Jesus, conforme escreve Marcos, no capítulo 5, o verso é o de número 38 até o verso de número 42. Evangelho de Jesus, conforme escreve Marcos, capítulo 5, verso de número 38 ao verso de número 42. Assim diz o texto da palavra do Senhor. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, ele lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Amém? Palavra do Senhor Jesus para o nosso coração. Nós sabemos que ao que se relaciona a ressuscitar mortos, né? Jesus no seu ministério vai operar 3 milagres relacionados a ressuscitar os mortos. O primeiro falando aí do filho da viúva de Naim, no Evangelho de Lucas, né, no capítulo 7. Depois nós temos aí
a ressurreição de Lázaro, e aqui agora vamos meditar sobre a filha de Jairo, né? Onde está registrado aí nos 3 evangelhos sinóticos, os evangelhos que apresentam aí semelhanças na sua narrativa, na sua linguagem, no seu conteúdo, enfim, na sua estrutura e em outros elementos. O que me chama a atenção de início nessa mensagem, inclusive há pouco mais de 2 dias, eu estive ministrando ali na Assembleia de Deus, no Ministério do Tempo Central, aqui mesmo na Vila Alta, e Deus trazia essa palavra ao meu coração para estar trazendo aos irmãos exatamente essa mesma mensagem. E hoje Deus ele foca, né, ao meu coração novamente para estar compartilhando com os amados a respeito desse tema, desse texto que é tão relevante para os nossos dias. Por que relevante? Porque fala de vida, fala de fé, fala de confiança, fala de ousadia também, não é verdade? É ousadia porque há momentos que nós somos levados a buscar a presença do Senhor quando as nossas expectativas, quando a nossa esperança basicamente está chegando ao fim, e aí Deus ele nos faz lembrar que aos pés do Senhor nós temos resposta. E a primeira coisa que me chama a atenção dentro do texto é que Jesus ele já vinha de uma trajetória, né? Uma trajetória um pouco árdua, um pouco pesada. Ele no capítulo 4, o capítulo que antecede aqui o texto diz que Jesus ele não menciona aos discípulos o motivo, mas ele apenas diz que eles deveriam passar para o outro lado do lago. O mar, ou como alguns mencionam, né, como um dos evangelhos diz mar, o outro vai dizer lago, enfim. As características aqui não são tão relevantes, mas o que mais importa é que Jesus ele dá uma palavra para os discípulos, né? Uma palavra de garantia, dizendo que eles deveriam atravessar o lago, deveriam atravessar para o outro lado, porque havia um motivo especial do outro lado. Jesus ele não menciona um motivo, ele apenas disse para os discípulos que eles deveriam atravessar. O texto diz que eles começam a navegar. Jesus havia pregado o dia todo, obviamente estava cansado, estava exausto, e o texto é enfático, né? Ao mencionar que Jesus ele deita na polpa do barco sobre uma almofada e ele vai descansar, ele vai dormir. Só que durante o processo de navegação, a Bíblia diz que levantou-se uma tempestade, os ventos começaram a soprar e as ondas começaram a invadir o barco. Louvado seja Deus. E nesse momento os discípulos que eram experientes, que tinham conhecimento de mar, tinham conhecimento de pesca, né? Conheciam aquele lago como a palma da mão deles, eles começaram a ficar preocupados, começaram a ficar atônitos. Por quê? Porque o momento do vento, o momento da tempestade, né, chega de fato a nos assombrar. É um momento que nos leva a refletir, nos leva a pensar, e até mesmo a pensar que o Senhor ele nos esqueceu. E o texto vai provar isso quando os discípulos aflitos, eles vão acordar Jesus e vão fazer uma pergunta para Jesus. Eles vão perguntar assim: mestre, não te importas, né? Será que você não se importa que nós venhamos a perecer? Né? Será que o Senhor não está observando? Será que o Senhor não está vendo isso que está acontecendo? E é exatamente essa mesma pergunta que nós costumamos a fazer, né, no nosso dia a dia, quando nós somos levados a um momento de provação. Eu aprendi que provação nada mais é que trazer evidência, ou evidenciar, ou provar que alguma coisa de fato é verdadeira. Exemplo, quando você vai para a escola, quando você vai para a faculdade, ou quando você vai prestar um concurso, é colocado diante de você uma prova, é colocado diante de você um papel com algumas questões, aquilo se chama prova. E aquilo é para provar que você tem capacidade, né, de assumir aquela posição, de assumir aquele cargo. Então, você é levado ali a buscar no seu entendimento, a buscar no seu conhecimento e de fato responder. E aí aonde prova se você estar ou não estar apto para aquela função.
E é isso que Deus nos faz entender, é aí onde Deus nos leva, né? Essa é a escrita de Deus para a nossa vida. Ele vem provar a nossa fé, mas provar para quem? Provar para Ele? Não, porque Ele já sabe, Ele já nos conhece. Provar para nós mesmos, provar para mim mesmo e provar para o acusador das nossas vidas. A Bíblia diz que quando Jó estava numa vida tranquila, uma vida calma, acontecia uma conversa, um diálogo no céu, onde o inimigo, Lúcifer, né? Ele fora interrogado por Deus. Deus pergunta para ele: você tem visto Jó, meu servo? Não, tenho sim, tenho observado ele. E Deus dá algumas características, né, a respeito de Jó. E o diabo vai acusar Deus de barganha, vai dizer: não, na verdade ele só é assim porque o Senhor enche ele de bens, né? Ele só tem essa afinidade, essa fidelidade com o Senhor porque ele é muito abençoado. Mas a Bíblia diz que Deus coloca Jó à prova, diz: não, vai lá, então tira tudo que ele tem, né? Vamos ver se ele me nega, vamos ver se de fato ele teme, né, pelo que ele tem. E aí o diabo volta, né, decepcionado, porque Jó, ele adora ao Senhor. Ele diz: olha, eu vim nu do pó da terra, eu vou voltar para lá, o que Deus me deu ele tomou, bendito seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Então ele foi colocado à prova, né? E a prova é exaustiva, até tirar o último, né? Até chegar e tocar na sua saúde. Então, assim, mesmo assim ele não negou, ele provou no seu coração que ele era servo de Deus, que ele servia a Deus, não por aquilo que Deus concedia para ele no dia a dia, mas por aquilo que Deus era. O amor de Jó não estava condicionado aos bens, não estava condicionado às coisas terrenas, mas o amor de Jó a Deus estava na sua beneficência, na sua grandeza, porque Deus é acima de todas as coisas, não é verdade? Então, quando nós falamos de prova, quando nós falamos de luta, nós falamos de evidência, nós falamos de algo que vem provar o nosso coração, provar a nossa fé, não é verdade? Enquanto nós passamos por essa prova, quando nós passamos por esse momento, Deus, ele glorifica o seu nome através das nossas vidas. O seu nome é glorificado, porque a palavra do Senhor não cai por terra na nossa vida. Então, quando vier a luta, a prova, o vento soprar, a gente, de fato, como ser humano, nós tendemos a querer voltar atrás, não é verdade? A querer duvidar. Mas o Senhor sempre vai estar ali, sempre vai estar presente, sempre vai estar no barco, sempre vai estar no meio da tempestade. A Bíblia diz que o seu caminho é no meio da tormenta. Então Deus sempre vai estar lá, não é verdade? Observando e nos ajudando, nos momentos mais difíceis. Então o texto diz que os discípulos, eles questionam: Senhor, o Senhor não se importa que a gente pereça? E Jesus, ele levanta calmamente, tranquilo, olha para aquela situação, repreende os ventos, né? Dá uma ordem para o mar e tudo segue em bonança. Por quê? Porque havia uma palavra, né? Havia uma palavra de Jesus que ele dera minutos antes de começar a navegar. Ele disse: passemos para o outro lado. Então, assim, o vento não pode impedir, o mar não pode impedir, a dificuldade não pode impedir, a situação não pode impedir. Por quê? Porque Jesus, ele deu uma palavra. Louvado seja Deus. E o texto diz que Jesus, ele chega do outro lado, cumpre o seu propósito. O propósito era libertar alguém que estava cativo pelo inimigo, alguém que estava aprisionado pelo inimigo. Então Jesus, ele cumpre o seu propósito, né? Então os discípulos só descobrem isso quando eles chegam lá, né? Se você observar o texto, você vai ver que o texto ele não menciona o que Jesus ia fazer do outro lado. Jesus, ele disse que ia passar para o outro lado. Então quando Jesus chega lá, ele cumpre o propósito. E quando Jesus, ele cumpre o propósito, as pessoas elas ficam atônitas, elas ficam perplexas, né? Até porque houve ali uma perca financeira, né? Podemos dizer assim, houve uma perca financeira, e elas não se importam com a situação do homem em si. Elas passam agora a se importar com a sua perca financeira, e elas expulsam Jesus dali. Elas dizem: olha, você não pode ficar aqui, né? Volta para onde você veio, de onde você veio. E o texto diz que calmamente Jesus, ele não questiona, ele entra no barco e volta. E aqui é onde eu quero trazer a reflexão, do texto que nós acabamos de ler, que enquanto uma multidão expulsa Jesus de um lado, o texto diz que quando Jesus chega do outro lado, já havia uma outra multidão aguardando Jesus, já havia um outro povo esperando Jesus. Então nós encontramos aqui
um cenário, né? E dentro do cenário nós encontramos alguns personagens, né? E os personagens que nós encontramos aqui, eles são simplesmente extraordinários. Porque se nós observarmos cada um dos personagens, nós vamos ver que cada um tem influência direta no trabalho, na obra de Jesus Cristo. O primeiro personagem que nós encontramos aqui é a multidão. O texto diz que a multidão já aguardava Jesus. Jesus ele chega em Cafarnaum de volta, né, atravessando o lago ou o mar da Galileia, o mar de Tiberíades. E quando ele atravessa, chega do outro lado, que ele salta em terra, já viu uma multidão. E o texto diz que todos estavam esperando. Então, quando nós olhamos para a multidão, nós podemos imaginar que a multidão ela representa algumas coisas, né? Multidão ela nem sempre representa força, nem sempre representa alguma coisa boa. Normalmente multidão representa tropeço, representa dificuldade. Normalmente multidão representa algo que dificulta os pequenos, né, chegar próximo de Jesus. É exemplo de Zaqueu, quando estava ali querendo ver Jesus. A Bíblia diz que ele precisou subir numa árvore para poder ver Jesus, porque ele era de baixa estatura. E também o paralítico de Betesda, ele não tinha a estatura pequena como Zaqueu, mas a estatura de influência dele era pequena, porque o texto diz que quando o anjo agitava as águas, sempre descia alguém na frente dele, ou seja, alguém sempre ajudava, né? Pessoas que estavam ali à margem, pessoas que estavam ali nas mesmas condições que ele, ou até mesmo em condições piores do que ele, a descer e receber um milagre. Então assim, ele não tinha influência. Então assim, ele não era de baixa estatura, mas ele era de baixa influência. Então assim, essa multidão ofuscava o milagre desse paralítico, né? A multidão ofuscava a visão de Zaqueu, mas Jesus ele sempre vai chegar e vai romper a multidão. A Bíblia diz que Jesus ele vai se aproximar de Zaqueu e falar: Zaqueu, desce daí porque eu preciso falar com você e hoje eu me convido para ir na tua casa. O texto diz que quando Jesus ele chega para ir à festa, ele vai primeiro no paralítico. Ele chega no paralítico e pergunta: você quer ficar são, amigo? Por quê? Porque Jesus está rompendo a multidão. Então nessa noite eu creio que pela palavra do Senhor, o Senhor está rompendo a multidão. Não sei qual é a multidão que muita gente aí está enfrentando, né? Pode ser a multidão financeira, pode ser a multidão da saúde, pode ser a multidão da dificuldade espiritual. Enfim, eu não sei qual é a multidão que você está rompendo agora, que você está vivendo agora, o que está ofuscando, o que está impedindo de você enxergar a presença de Jesus. Mas o certo é que Jesus ele conhece, ele sabe onde você está. Jesus ele conhece, ele sabe a tua estrutura e ele sabe até onde você consegue ir, até onde você consegue chegar. Então Jesus ele vai te ajudar, vai te dar força. E muitas vezes a multidão ela atrapalha a nossa vida, porque a multidão, se você observar, a Bíblia diz que a multidão opinou em relação a crucificação de Cristo. Eles disseram: solta Barrabás e crucifica Jesus. Então na multidão há sempre zombadores, há críticos, há pessimistas, há pessoas que torcem contrário, pessoas que têm visão curta, enfim. E também existe a parte da multidão que está ali apenas como espectador, né? Apenas como pessoas que estão curiosas para ver no que vai dar. Não é verdade? Mas sempre tem aqueles que estão ali para ajudar, sempre tem aqueles que estão ali para dar uma força, para dar uma mão, para estender. E o nome do Senhor vai sendo glorificado. Louvado seja Deus. Mas o que me chama a atenção dentro do texto é que enquanto Jesus ele rompia a multidão, ou ele atendia a multidão, a Bíblia diz que alguém de influência consegue romper a multidão. Eu não sei se as pessoas olharam para aquela influência, se as pessoas reconheceram aquela influência. O fato é que o texto diz que Jairo, um homem de muita influência, o principal da sinagoga, ele consegue chegar aos pés de Jesus. A palavra, o termo Jairo, o nome Jairo quer dizer aquele que resplandece ou aquele que brilha. E Jairo ele era o líder da sinagoga local, ele é responsável pelo culto, era responsável
pelos cuidados com o edifício, era responsável pelo funcionamento da escola bíblica. Ele era aquele que selecionava os mestres, os rabinos para dar aula durante os sábados, né? E segundo a história, ele mesmo durante a semana preparava os estudos e dava os ensinamentos. Então ele tinha uma influência muito grande na sinagoga. Ele era um homem de muita influência. Só que agora Jairo se vê numa condição complicada, né? A mesma condição que normalmente nós no dia a dia nós nos encontramos, não é verdade? Eu sei que é fato falar que problema todo mundo tem, porque de fato isso é verídico, né? Mas eu sei que cada um tem um problema, cada um tem uma dificuldade, cada um tem uma necessidade. E Deus conhece a necessidade de cada um. Mas o problema aqui não é a dificuldade, o problema aqui não é em si o fato da situação que tem se levantado, mas é de que forma nós nos portamos diante dessa situação, é de que forma nós enxergamos, né, o problema que se levanta e como é que nós nos portamos. Se nós ficamos em casa parado, observando, esperando o tempo passar, ou se nós nos levantamos e vamos em busca da solução. Se a gente se levanta e vai em busca de quem pode resolver o nosso problema, porque existem situações que nós podemos resolver. Tem coisas que Deus não entra para fazer porque nós fazemos, né? Porque nós temos condição para fazer. Então aonde nós temos possibilidade de agir, Deus não age, porque Deus ele age no sobrenatural, ele age na nossa impossibilidade. A nossa possibilidade ela fica a cargo das nossas mãos, não é verdade? Do nosso trabalho, da nossa atitude, mas a nossa impossibilidade ela fica a cargo de Deus, porque aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Então o texto diz que Jairo ele procura Jesus, né? O texto diz lá no capítulo 8, no verso 41, a parte A, diz que chegou um varão de nome Jairo, né? E se humilha e adora e se prostra diante de Jesus, rogando que Jesus fosse até a sua casa. Então aqui Jairo apresenta o problema. Ele disse que ele tinha uma filha de 12 anos, ela era única e ela estava doente, ela estava moribunda, ela não havia morrido, ela estava doente. Então observe que Jairo chega apresentando para Jesus um problema que havia se iniciado há pouco tempo. O texto não diz há quanto tempo ela estava doente. Eu não sei se é uma semana, eu não sei se é um mês, enfim, eu sei que a doença dela, ela era mortal, porque pouco tempo depois que Jesus inicia a caminhada, o texto diz que ela morre. Então era uma doença mortal, né? O texto não menciona o tipo de doença, mas era uma doença, a gente sabe disso, e era uma doença que era mortal, porque de fato levou à morte. Mas Jairo, ele não olha para a sua influência, ele não olha porque ele era um rabino, porque ele era um mestre, porque ele era um homem de influência, porque ele tinha muito conhecimento, porque pelo que as pessoas iriam falar, olha, Jairo está lá se prostrando, Jairo está lá seguindo a Jesus. Não, ele não olha para isso. Ele só olha porque havia uma necessidade dentro da sua casa, né? E às vezes a gente se preocupa muito com o que as pessoas vão falar, com o que as pessoas vão dizer a nosso respeito, né? No termo como que a gente busca, como que a gente adora. Não, a gente não pode se preocupar com isso. A gente tem que olhar para o autor e consumador da nossa fé, porque é no Senhor que tem a resposta da nossa necessidade, é no Senhor que tem a resposta do nosso problema. Então aqui havia se instaurado um problema e Jairo leva para Jesus o problema. E se você observar o contraste, Jairo tenta levar Jesus até o problema. Ele chega e menciona para Jesus o problema e ele tenta levar Jesus até o problema. E de fato Jesus ele veio para abençoar, ele veio para resolver, ele veio para trazer vida, para trazer salvação. A Bíblia diz que ele é vida. E a resposta de Jesus é que no versículo 42, na parte B, o texto vai dizer que Jesus foi com ele, né? Jesus foi com ele. E o que mais me chama a atenção é que a prova, a evidência, né? Aquilo que vai evidenciar ali a fé e a confiança de Jairo está em ascensão, está crescendo, que é a multidão, porque a multidão não sai dali. A multidão continua ali, ou seja, o problema, a dificuldade continua ali. O texto diz, no versículo 42, na parte C, que a multidão apertava, ou seja, a multidão dificultava. Então Jesus ele recebe agora alguém de influência que tem um problema, expõe o problema, Jesus dá uma resposta e diz, eu vou até a tua casa, e Jesus ele vai.
O fato aqui é que Jesus ele estava caminhando até a casa de Jairo, né? Só que Jesus ele trabalha na linha natural das coisas. Ele não quebra princípios. Alguém poderia olhar e dizer assim, mas Jesus ele era poderoso, ele poderia ter feito algo extraordinário naquele momento ali, né? De forma que a multidão saísse, de forma que a multidão desaparecesse, de forma que o problema desaparecesse, né? Ou ele poderia ter dado uma ordem, uma palavra de onde mesmo ele estava e a menina já ter sido curada, como ele já fez em outras ocasiões, mas não era isso que Jesus queria. Jesus queria mostrar o poder dele não apenas para Jairo, mas para outras pessoas que estavam no convívio de Jairo, né? Pessoas que diziam-se ser amigos de Jairo, pessoas que diziam-se estar próximo de Jairo, pessoas que não estavam ali buscando a Jesus como Jairo estava, mas estavam ali no lugar do problema, porque tem gente que fica no lugar do problema, né? O problema está ali, se instaura e a pessoa fica ali. Eu olho para a vida, para o milagre de Lázaro, e eu vejo que quando Jesus ele volta de Betânia, da outra Betânia, que ele chega na porta, na aldeia onde estava, onde morava ali Marta e Maria e Lázaro, o texto diz que alguém entra dentro de casa e avisa, e diz assim, olha, Jesus está lá fora, né? E aí a primeira que sai é Marta. Quando Marta sai e olha e fala assim, se Jesus, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, né? E Jesus dá uma palavra para ela de confiança, ela volta para dentro e chama a Maria e diz assim, olha, Jesus está lá fora. E havia pessoas ali, né? Havia muitos judeus ali que estavam para consolar as irmãs. E o texto diz que quando Maria se levanta, alguém diz, ela está indo ao sepulcro chorar. Só que alguém tem uma surpresa. Por quê? Porque ela, quando sai da casa, ela não vai em direção ao sepulcro, ela vai em direção à porta da aldeia. E alguém até imagina assim, mas ela está tão atordoada, está tão aflita que ela não sabe para onde ela está indo. E na verdade não, ela sabia muito bem para onde ela está indo. Então assim, quando o problema se instaura, né, quando ele se instala, se a gente ficar focado em cima do problema, se a gente ficar no lugar do problema, né, nós vamos ficar observando sempre o problema. Nós temos que sair do lugar que limita, nós temos que sair da zona de dificuldade, da zona de conforto e buscar ajuda. Mas buscar ajuda onde? Buscar ajuda em Jesus. Então ela vai buscar ajuda em Jesus. Alguém pensa, ela vai no sepulcro chorar. Mas alguém tem uma surpresa, porque ela não vai ao sepulcro, ela vai até onde está Jesus. E quando ela vai aonde está Jesus, Jesus tem a resposta. Então, alguém está em casa, né, esperando a situação acontecer, esperando a morte chegar, esperando a doença se alastrar. E Jairo, ele não fica em casa, ele vai buscar Jesus, vai buscar a resposta. Ele vai buscar quem pode ajudar. Não é verdade? Então o texto diz que a multidão apertava. E Jairo estava ali, atônito. Eu fico imaginando um pai de família, enquanto a filha estava doente, né? Eu acredito que nos últimos momentos, nos minutos finais, eu não sei qual era o tipo de doença, mas ele estava atônito, ele estava aflito, né? E fico imaginando um pai agora, sabendo que a solução do seu problema está na sua frente, está bem pertinho, né? Está bem próximo. E alguma coisa está dificultando, alguma coisa está impedindo da resposta chegar, alguma coisa está impedindo do milagre chegar. Mas nós precisamos perseverar. A Bíblia diz que Daniel começou um projeto de oração e ele ficou durante 21 dias orando, né? Intercedendo. Mas a Bíblia diz que quando o anjo chega, que ele faz aquela saudação, né? E diz, olha, Daniel, um homem muito desejado, muito amado, ou seja, o céu te deseja, o céu te admira. Ele vai dizer, desde o primeiro momento que você aplicou o seu coração para orar, foi enviada uma resposta. Desde o primeiro momento, desde o início da oração, desde o início da campanha, desde o início do projeto, Deus ele já respondeu a oração, né? Só que o inimigo ele se levantou. O inimigo se levantou para impedir. E Deus precisou enviar reforço, enviar ajuda para que a tua resposta pudesse chegar aqui depois desse tempo. Então assim, nós não podemos parar, a gente não pode desistir no meio do caminho só porque a multidão está apertando, só porque a multidão está ali sufocando, né? E a gente está pensando assim, não vai dar certo não, porque eu já tentei já faz tempo. Jesus até falou que ia abençoar, até falou que ia abrir a porta, até falou que ia chegar, né? Mas já passou tanto tempo, né, que a multidão, o problema se alastrou, cresceu demais e até agora nada. Mas uma coisa eu quero dizer para você, meu amado, meu amigo,
minha irmã, nessa noite, que Jesus ele está a caminho da tua casa. Jesus ele está a caminho do teu sofrimento. Jesus ele está a caminho e ele está observando tudo que está acontecendo. Jesus não perdeu o controle, né? Para muitos ali poderiam olhar e falar assim, Jesus perdeu o controle. Por quê? Porque Jesus não consegue sair daqui, ele não consegue passar, né? Jairo estava ali atônito, preocupado, aflito, achando que não ia dar certo. E é isso, como se não bastasse. O texto diz que aparece um terceiro personagem. O primeiro personagem a gente falou é a multidão, o segundo é Jairo, quando aparece apresentando o seu problema, e o terceiro personagem é aquela mulher do fluxo de sangue, e ela vai interceptar Jesus. Então, como se não bastasse a multidão apertando, oprimindo, sufocando, dificultando a passagem de Jesus, porque ali, além daqueles que estavam por curiosidade, haviam aqueles que também estavam por necessidade, aqueles que estavam querendo tocar em Jesus, querendo falar com Jesus, querendo que Jesus curasse, querendo que Jesus fizesse um milagre na sua vida também. Então, assim, Jesus ele está ali com uma incumbência muito grande. Jesus ele havia pregado durante todo o outro dia. Jesus ele navegou durante a noite. Jesus ele foi cumprir um projeto de libertação. Jesus ele volta navegando com os discípulos, e agora Jesus ele está ali diante de uma outra multidão, né? Uma multidão que agora está aflita, está atônita, né? E muitos estão ali apenas para atrapalhar mesmo, apenas para dificultar mesmo, né? Agora chega alguém que tem de fato uma necessidade muito grande, uma necessidade de vida ou morte, e Jesus ele está indo para resolver o problema. Só que de repente alguém intercepta Jesus, mas não vai interceptar Jesus gritando, dizendo, olha Jesus, filho de Davi, ou Jesus me ajuda, ou Jesus faz alguma coisa por mim. Alguém não vai chegar falando com a voz dos lábios, não vai chegar gritando. Alguém vai chegar falando com a ação. Alguém vai chegar gritando com a fé. A fé de alguém vai chegar interagindo, vai chegar agindo na presença de Jesus. O texto diz que Jairo ele era o principal. O texto menciona o seu nome, né? Jairo. Nós temos aqui o nome do principal, é Jairo. Ele era uma pessoa influente, era uma pessoa livre, era uma pessoa feliz. Há 12 anos ele levantava pelas manhãs e podia celebrar a vida da sua família, podia celebrar a vida da sua filha, que era única. Há 12 anos ele podia todo ano, né, comemorar o nascimento da sua filha. Só que agora alguém vai interceptar Jesus que na verdade é o oposto de Jairo. O texto não menciona o nome dela. Ela era anônima. E por ser anônima, ela era excluída da comunidade religiosa, perdeu tudo que tinha. O texto diz que enquanto Jairo se alegrava durante 12 anos, ela sofria há 12 anos. Uma doença que impedia de ser mãe. Se ela fosse casada, ela não podia ser mãe. Se ela não fosse, ela também não poderia se casar. Então ela se aproxima de Jesus em silêncio, mas com fé. O texto diz que ela, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, verso 44, a parte A. Só que não foi um toque acidental. Por quê? Porque ela pretendia tocá-lo. O texto diz que antes de chegar a Jesus, ela vai mencionar no seu coração e dizer: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu ficarei sarado, eu sararei. Então ela pretendia, não foi algo acidental, foi algo premeditado, algo que ela pensou, que ela sonhou, né? Que ela lutou para aquilo acontecer. Só que o texto diz, irmãos, a história diz que essa era uma mulher que vivia uma segregação. Ela não podia, a segregação é um afastamento, é um isolamento, é uma separação. Ela tinha um sofrimento prolongado de 12 anos. Ela sofria porque o sofrimento dela gerava desesperança, mas só que ela não era passiva, ela não era omissa. Ela era uma mulher de fé, ela era uma mulher de ousadia. Mas ela vivia uma segregação, ela vivia um afastamento, ela vivia um isolamento. Se você observar a história vai nos ensinar que ela vivia primeiro uma segregação conjugal. Ou seja, segundo a lei judaica, uma mulher que tinha um fluxo contínuo, ela não podia se relacionar com o marido se ela fosse casada. E possivelmente, se ela fosse casada, o seu casamento já estaria abalado. E se ela fosse solteira, ela também não poderia se casar. Então ela era considerada imunda ou impura
era proibida de ter relações. A história diz que os rabinos ensinavam que se os maridos eles insistissem em relacionar-se com as suas mulheres, com a mulher no período do fluxo, no período menstrual, os seus filhos viriam sobre maldição. Então a primeira segregação que ela vive é a segregação conjugal, o afastamento, o isolamento conjugal. O segundo afastamento, ou a segunda segregação que ela vive, é o isolamento social. Uma mulher com hemorragia, ela não podia se relacionar com as pessoas na sociedade. Ela deveria viver confinada no isolamento, sobre a triste realidade de estar excluída do meio social. Então essa mulher era tratada como se tivesse uma lepra, uma doença contagiosa. Então por 12 anos ela não pôde abraçar sua família, ela não pôde, se ela era casada, ela não pôde abraçar o seu marido, ela não pôde estar no convívio familiar, ela vivia possuída de vergonha, com a sua autoestima lá embaixo. Por isso que ela chega no momento e ela chega anonimamente para tocar em Jesus. Ela não podia chegar gritando: olha, Jesus me abençoa, Jesus faz um milagre na minha vida. Não, por quê? Porque ela vivia essa segregação social, ela vivia esse afastamento social. As pessoas poderiam apedrejá-la ali mesmo, por ela estar se expondo. E a terceira, e a mais complicada, eu posso dizer aqui, segregação era a segregação religiosa. Uma mulher com fluxo de sangue contínuo, ela não podia entrar no templo, ela não podia entrar na sinagoga. Há 12 anos que ela estava proibida de participar do culto, há 12 anos que ela estava proibida de entrar no culto e adorar ao Senhor. Então, visto que ela estava em constante condição de impureza, quando você lê lá no capítulo 15, do versículo 25 ao 33, você vai ver que ela vivia uma impureza, um momento de impureza, porque ela não podia ter essa liberdade. Ela era considerada impura, portanto impedida de participar de festa, de culto. Enfim, tem até um texto aqui que me chamou muita atenção, que diz assim, que em vez de ser canteiro de vida, ela tinha se tornado um deserto de morte. Mas algo que me chama muito mais atenção é que os nossos problemas, guarde essa mensagem, essa frase, não apenas nos afligem, mas eles também nos levam, nos arrastam aos pés de Jesus. Então no capítulo 5, no versículo 27 do Evangelho de Jesus, conforme escreve Marcos, ouvindo falar de Jesus, ela veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Jesus já estava atendendo uma necessidade que era urgente, indo à casa de Jairo, um homem que era importante, para curar sua filha que estava à beira da morte. Mas observe que Jesus ele para cuidar dessa mulher. Eles ambos, sofriam, ambos estavam pedindo socorro, mas Jesus socorre primeiro a mulher. Por quê? Porque o problema dela aqui era mais urgente. Ah, mas a filha vai morrer. Sim, mas Jesus ele é o dono da vida. Jesus ele sabia o que estava para acontecer. E o que me chama mais atenção, tanto no milagre da filha de Jairo, quanto no milagre da ressurreição de Lázaro, é que Jesus ele aguarda o tempo da morte, Se Jesus ele chega, ele cura, isso é óbvio, isso é fato, mas ele espera o tempo da morte para chegar depois, e aí então ele chega trazendo vida. Eu costumo dizer que tem momentos na nossa vida que Jesus ele gosta de subir o nível em relação ao milagre. Jesus ele estava acostumado a curar cego, a curar surdo, mudo, aleijado, enfim, a fazer tantos milagres, curar leproso, mas Jesus agora ele queria fazer algo mais extraordinário, ele queria fazer algo maior. Então existem momentos que Jesus não chega no momento que a gente pede, que a gente está ali atônito, aflito, porque ele quer fazer algo maior, ele quer fazer algo mais extraordinário na nossa vida. Não é verdade? Então o texto diz que quando ela toca em Jesus, quando ela toca na veste, na orla, logo a fonte do seu sangue se seca, e ela sentiu estar curada. Só que ela sente no seu corpo estar curada, mas Jesus também sente que dele havia saído uma virtude. Ele para e fala: opa, peraí, o que está acontecendo aqui? Alguém tocou em mim. Quem tocou nas minhas vestes? Quem tocou em mim?
Aí o discípulo olha e fala assim: Senhor, a multidão é grande, o senhor está vendo aí que a multidão te aperta, te oprime. Como é que o senhor pergunta quem é que te tocou? Jesus, ele olha em redor e procura para ver quem foi que fez aquilo, né? Ele disse: não, alguém tocou em mim de uma maneira diferente. Aqui tem uma multidão, tem muita gente que precisa de milagre, tem muita gente que precisa de uma vitória. Tem alguém que já está aqui na minha frente, que já me pediu uma vitória, já estou indo na casa dele. Já me pediu socorro, já estou indo para ajudar. Mas alguém chegou de uma maneira diferenciada. Jairo, ele leva Jesus até a sua casa, onde está o problema. A mulher, ela não consegue levar Jesus na casa dela ou no lugar que ela estava reclusa, não, para apresentar o problema, não. Ela precisa levar o problema até Jesus. Então tem fase da nossa vida que a gente não tem que esperar, não dá tempo. A gente tem que correr aos pés de Jesus e apresentar para ele o problema ali mesmo. E ele vai poder, e ele tem poder, ele tem autonomia para resolver o problema, para resolver as nossas necessidades. Só que nesse intervalo, né, em que Jesus está falando com a mulher e Jesus está falando com os discípulos ali, questionando, a mulher, ela não aguenta e disse assim: fui eu, Senhor, que foi eu que te toquei. E ali Jesus, ele não cura apenas a situação física, o problema físico. Jesus, ele cura também o problema emocional e espiritual daquela mulher. Porque quando Jesus pergunta: quem é que me tocou? E ela diz: fui eu, Senhor. O que é que Jesus diz para ela? Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse mal. Ou seja, o fluxo já foi estancado, porque quando ela toca em Jesus, o problema físico já acaba, já termina. Mas quando Jesus olha para ela e diz assim: filha, ou seja, Jesus não despreza ela, porque a ideia ali seria o quê? Seria o desprezo. Não, peraí, uma mulher impura tocou em Jesus, então Jesus precisa desprezar ela agora, porque ela é impura. Então se ele não despreza, ele torna-se impuro. Mas ele falou: não, peraí, eu sou graça, eu sou misericórdia, eu sou amor. Filha, tem bom ânimo. Então ali Jesus cura a alma daquela mulher. Jesus traz a cura emocional para ela. Eram 12 anos. Eram 12 anos de aflição, eram 12 anos de tristeza, eram 12 anos de depressão, eram 12 anos de uma situação que aquela mulher vivia à margem da sociedade. E aí Jesus também não cura só a alma dela, só a emoção dela. Jesus também traz cura espiritual para ela. Jesus diz: a tua fé te salvou. Ou seja, tem salvação para tua casa, tem salvação para tua vida, né? E aí quando ele estava ali dando aquela mensagem, aquela palavra de conforto, a Bíblia diz que alguém chega e diz assim: olha, Jairo, não precisa mais se incomodar o mestre não. O problema já se alastrou, não tem mais como resolver. E o texto diz no versículo 36 que Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse: não temas, crê somente. O termo aqui dizer, falar, nos traz a ideia de gritar. Jesus, ele vai gritar dentro do coração, dentro da alma de Jairo, e vai dizer assim: não temas, crê somente. Ou seja, não olha não liga para o que eles estão falando, não. Se você parar para observar o que as pessoas estão olhando e estão dizendo para você, você vai desacreditar da palavra de Jesus. Quando você encontrou Jesus, a primeira coisa que Jesus fala para você é que ele ia na tua casa. Então Jesus ainda não chegou na tua casa, né? Então não permita que alguém influencie na tua fé, influencie naquilo que Deus falou para você. E o texto diz que o próprio Jesus não permite que ninguém o seguisse, senão Pedro, Tiago, João e o próprio Jairo. Então assim, a última fase do cenário é na casa de Jairo. A Bíblia diz que quando ele chega na casa, já havia outra multidão, já havia outras pessoas. O texto diz que havia um alvoroço. A palavra que é alvoroço traz a ideia de um teatro. Pessoas que estavam ali gritando, pulando, né? Estavam chorando. Segundo a história, quando alguém morria, contratava-se algumas mulheres, né? Chamadas como carpideiras. Elas tinham a função de chorar. Elas eram pagas para chorar. Só que elas não tinham sentimento nenhum com a família. Elas não tinham sentimento nenhum com aquela pessoa que estava ali no caixão, aquela pessoa que estava morta. Não havia sentimento. Era apenas uma profissão. Então tem pessoas que não têm sentimento nenhum com você. Na hora do problema, na hora da dificuldade, ela não tem nenhum tipo de sentimento. Ela está ali simplesmente
para ver a situação, simplesmente para ver, para participar daquele momento ali, mas não é porque tem sentimento, é porque é um espectador. Mas o texto diz que Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo também os instrumentistas, ou seja, até então não tinha ninguém, né? Só tinha as pessoas ali, e Jairo ele sai e deixa uma pessoa doente, deixa a filha doente. E quando ele volta, ele já encontra pessoas chorando, encontra pessoas com os instrumentos preparados para tocar no velório daquela menina. Uma coisa que se alastrou, que cresceu muito rápido, não é verdade? Então tem pessoas que estão ali simplesmente para ver a derrota, para ver a desgraça, para ver a tristeza. Mas o que me chama a atenção é que Jesus ele chega. E quando Jesus chega, Jesus sempre tem uma palavra, né? Só que a palavra de Jesus sempre vai na contramão da lógica. A menina de fato estava morta, as pessoas sabiam que ela estava morta. E Jesus traz uma palavra e diz para aquelas pessoas: não chorem, porque a menina não está morta, ela apenas dorme. E as pessoas riram. Outro fato que me chama a atenção é, até onde eu sei, um velório tem tristeza, né? Tem choro. De fato as pessoas estavam chorando, mas daqui a pouco as pessoas estão rindo, não é verdade? Ou seja, mais uma prova de que não há sentimento, mais uma prova de que não há verdade naquele choro, mais uma prova de que não há fé, não há confiança, mais uma prova de que Jairo ali estava sozinho, apenas com a sua família, né? E o próprio Cristo que foi com ele. Mas assim, eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Jesus ele falou que ia chegar na tua casa, ele falou que ia socorrer a tua vida, e ele está chegando. Então assim, se está demorando, se tá difícil, né? Se o tempo está passando e parece que não vai acontecer, fique em paz. Fique em paz, porque Jesus ele é poderoso para fazer infinitamente mais, né? E eu quero profetizar na tua vida nessa noite de que Jesus ele tem um compromisso com a sua palavra. A Bíblia diz que Deus ele chama o profeta e diz: o que você está vendo? Ele diz assim: eu vejo uma vara de amendoeira. O Senhor vai dizer assim: viste muito bem, porque eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir. Eu aprendi que Deus ele tem um compromisso muito grande com a sua palavra. Ele tem um compromisso tão grande com a sua palavra, que quando ele dá uma palavra, quando ele faz uma promessa, ele é o primeiro a chegar no lugar da promessa. Ele é o primeiro a chegar no alvo. Sabe aquele lugar que Deus fez uma promessa, que Deus deu uma palavra, que Deus falou que ia acontecer? Ele já está lá. Por quê? Porque ele vela para que a sua palavra se cumpra. Deus ele tem um cuidado extraordinário com a sua palavra. Então ele não vai deixar a sua palavra cair por terra. Então ele já está lá guardando a sua palavra para que ela tenha cumprimento na minha e na tua vida. Então as pessoas elas riram, né? Porque na verdade o sentimento era um sentimento falso, era um sentimento momentâneo, né? Elas esperaram Jairo sair. Quando Jairo sai, elas já estão esperando a morte da menina. Quando a menina morre, já tem instrumentistas, pessoas esperando, aguardando para tocar no funeral. Tem pessoas que estão ali chorando, mas é um choro falso. E quando Jesus chega, que dá uma palavra de ousadia, uma palavra de confiança, uma palavra de vitória, né, de que vai acontecer, alguém não acredita, alguém dá risada, né? Mas aí o texto diz que Jesus ele fez com que eles saíssem, tendo-os feito sair. O termo sair aqui no grego, a palavra sair no grego quer dizer equibalo, ou seja, o mesmo que expulsar, né? Jesus ele expulsou aquelas pessoas do ambiente e tomou consigo apenas o pai, a mãe da menina e os que estavam com ele, ou seja, Pedro, Tiago e João, e entrou aonde a menina estava. Ou seja, o teu milagre vai ser vivenciado por você e pela tua casa. E de fato por aqueles que estão junto com você na oração, aqueles que estão confiando, aqueles que estão acreditando, porque sempre tem, né, o remanescente que está ali junto com a gente, acreditando na nossa vitória. E o texto diz que logo que Jesus entra no quarto, ele toma a menina pela mão, dá uma palavra, e ela se levanta e começa a andar, porque ela já tinha 12 anos. E aqueles que estavam ali assombraram-se com grande espanto. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, mesmo com as portas trancadas, mesmo com a multidão oprimindo,
mesmo com outras situações, né, desenvolvendo no período, no destino até chegar à tua vitória. O Senhor, ele está caminhando, o Senhor está indo para lá. Ele não perde o controle, ele não perde a noção do tempo. Ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe a palavra que ele deu, ele sabe a mensagem que ele deu, e então ele vai cumprir a palavra dele na tua vida. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa aplicar essa mensagem no teu coração, e entenda que há um compromisso da parte de Deus para a tua vida. Há um compromisso da parte de Deus com a tua história. Ele não perdeu o controle, ele não perdeu o rumo, ele não perdeu o tempo, né? Ele está ali todo o tempo observando e ele sabe o que ele está fazendo. Amém? Então, eu quero orar por você. Amém? Feche teus olhos aí onde você está e abre teu coração. Quero orar por você nessa noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu venho orar a Ti, Senhor, meu Deus, meu Pai, pela vida do Teu servo, pela vida da Tua serva, Senhor, pela vida dos Teus filhos, ó Pai. Que nessa noite, meu Deus, o Senhor venha, meu Pai, abrir uma porta, que o Senhor venha, Pai, trazer de volta a esperança, Senhor. Eu sei que tem muita gente, ó Pai, meu Deus, que até mesmo já perdeu a esperança, Senhor, meu Deus, de vitória. O Senhor deu uma palavra, fez uma promessa, Pai. O Senhor disse que vai abrir a porta, disse que vai abençoar. Mas eu sei que tem muita gente, ó Pai, que por conta da dificuldade, por conta da luta, por conta do problema, por conta da multidão, ó Pai, que tem se levantado, Senhor, tem perdido a esperança, Pai. Mas eu acredito que nessa noite, Pai, o Senhor está reavivando, reanimando a esperança no coração desse crente, Pai, desse irmão, dessa irmã, Senhor. Meu Deus, e trazendo paz e segurança, Senhor. Ainda, meu Deus, que o mundo tenha tentado, Senhor, segregar, ó Pai. O mundo tenha tentado ofuscar, Senhor, meu Deus, meu Pai. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu creio que o Senhor, ó Pai, é Deus de vitória. É Deus que abre porta, é Deus que abre caminho, Senhor. É Deus que traz solução, ó Pai. Ali que o mundo tenha tentado ofuscar, Senhor, ofuscar, meu Deus, a esperança desse irmão, dessa irmã, Pai. Eu creio que o Senhor é Deus poderoso, Senhor. E vai abrir uma porta, Senhor, e vai trazer uma solução, Pai. O Senhor está a caminho, meu Deus, da casa desse irmão, desta irmã, Pai. Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor continue abençoando, Pai, dando vitória para a glória do nome de Jesus. Assim eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, queridos. Que palavra abençoada aí com o nosso irmão presbítero Francisco. Eu quero de antemão agradecer a todos que esteve assistindo. Alcançamos aí o máximo de 48 pessoas, graças a Deus. No momento tem 11 pessoas ao vivo. E eu quero só agradecer o presbítero o privilégio, que nos deu de estar conosco nessa noite maravilhosa. E dito isso, queridos, nós não teremos a oração à meia-noite, porque já estamos aqui, cheios da palavra de Deus, uma palavra muito abençoada, que traz libertação, traz cura, ressurreição, para aqueles que precisam de milagre. O segredo está na perseverança, louvado seja Deus, e é uma bênção, amém? Fazia um bom tempo que eu vinha pedindo o presbítero para estar presente conosco, mas o Senhor sabe o momento, a hora exata de permitir, e eu provo o Senhor permitir que Ele estivesse conosco hoje. Como Ele já orou, amém? Eu não vou orar, vou só agradecer e encerrar. Deus abençoe, queridos, muito obrigado, e até amanhã na oração da meia-noite ao vivo. Lembrando para você que na próxima semana nós teremos 5 dias de propósitos diferenciados, tá bom? Vai ter um propósito cada dia diferente e você vai ser abençoado em todos esses propósitos. Famílias serão também abençoadas, restauradas. As finanças serão também abençoadas. Eu sei que Deus vai abençoar. A partir de segunda-feira, você não pode perder as nossas programações, que será diferenciada, tá bom? De segunda a sexta-feira. E no sábado e domingo vai ter reprise, Isso na outra semana, tá bom? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, um abraço. E daqui a pouquinho nós teremos só um áudio de oração gravado, tá bom? Não vou estar ao vivo, amém? Mas você pode deixar o seu pedido de oração em um dos comentários, que amanhã
eu vou te atender com o maior prazer, né? É depois da manhã, né, gente? Eu vou trazer com o maior carinho a sua oração, tá bom? Deus abençoe e sejam abençoados nessa noite maravilhosa. Tchau, tchau, gente. Até o próximo conteúdo. Para a glória de Deus. Um abraço.